O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, mas reduziu a pena e as multas impostas nos julgamentos anteriores do juiz Sérgio Moro e do TRF4 de Porto Alegre. Veja só, preste atenção. Em decisão unânime, os ministros da 5ª turma do STJ reduziram a pena do ex-presidente Lula de 12 anos e 1 mês para 8 anos, 10 meses e 20 dias de prisão. A multa por reparação de danos também foi reduzida de 29 milhões para 2 milhões e 400 mil reais. Os ministros rejeitaram, porém, o argumento da defesa de que Lula foi condenado sem provas. Atualmente, Lula cumpre pena em regime fechado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com a redução da pena, o ex-presidente pode pedir progressão para o regime semiaberto, quando só terá que dormir na prisão, a partir do mês de setembro. O ex-presidente ainda pode apresentar um recurso à 5ª turma para esclarecer pontos da decisão. Depois, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal, que dará a palavra final sobre a prisão do petista. A defesa de Lula considerou a decisão do STJ um avanço. Pela primeira vez, um tribunal reconheceu que a pena aplicada ao ex-presidente Lula, tanto pelo juiz ou ex-juiz Sérgio Moro, como pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, são abusivas. É pouco, mas é o início. O ex-presidente Lula ainda responde a outros 6 processos em diferentes instâncias da Justiça. Ele tem outra condenação em primeira instância no caso do sítio de Atibaia. Se for condenado, também em segunda instância, antes de setembro, as 2 penas nos casos do sítio e do triplex serão somadas e poderão impedir a progressão para o regime semiaberto. Bom, eu solicitei, por gentileza, que você prestasse atenção, porque este é o tema do nosso quadro Direito em Pauta. A defesa de Luiz Inácio Lula da Silva vai recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do ex-presidente no caso do triplex. Ontem, ministros da 5ª turma do STJ também reduziram a pena de Lula neste processo. Sobre os desdobramentos jurídicos deste caso, nós vamos conversar agora com o advogado criminalista, professor da UBRA, professor André César. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Luiz. Boa tarde. Boa tarde. E você aí de casa que prestou atenção na nossa explicação inicial, se você tem alguma dúvida, você pode mandar para a gente pelo 995-88-2374. Esse é o nosso WhatsApp, você manda mensagens de texto com a sua pergunta, a sua dúvida. Professor, vamos tentar explicar, né, para quem está em casa poder entender, até mesmo aquele que, como eu, não sabe absolutamente nada, né, sobre direito, somos leigos, e às vezes fica difícil da gente entender, né, se com essa redução, algumas pessoas saem falando, bom, agora ele vai ficar livre, vai para o semiaberto, né, enfim. Em decisão unânime, os ministros do Superior Tribunal de Justiça reduziram a pena de Lula de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses e 20 dias. O que significa esse movimento do STJ com essa sentença? Alguns dizem, por um lado, né, aqueles que são contra o ex-presidente Lula se manifestam contra. Bom, o tribunal manteve a condenação, né, e isso vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro a uma narrativa, né, especialmente defendida pelo Partido dos Trabalhadores. Por outro lado, há uma redução, e o próprio advogado de defesa de Lula falou sobre penas abusivas. Como é que a gente pode interpretar esse movimento agora? Boa tarde, então, Vives. Uma oportunidade importante para que a gente possa esclarecer e, de alguma forma, agregar alguma informação às pessoas que nos ouvem e nos veem, especialmente por uma temática que já vem se desenvolvendo há um bom tempo e que, com certeza, não se encerra neste momento. Então, nós estamos num momento de transição, é uma fase de passagem. Então, começa com um processo judicial na origem, Curitiba. No final desse processo há uma sentença. No caso, até agora, dos processos que foram as sentenças, nos 2 houve condenação. Dessa sentença recorreu a defesa. O primeiro momento foi junto ao TRF4, aqui em Porto Alegre, que é o órgão competente para o 2º grau de jurisdição. E dali o primeiro processo que está subindo a instâncias de STJ, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal,
é o caso do triplex. Sim. Então, esse é o primeiro momento a se falar em relação a essa fase. Então, nós estamos numa fase intermediária. O que acontece em relação a isso? E o primeiro comentário que eu faço é o seguinte: a fala do advogado do ex-presidente, ela é muito pertinente no sentido de demonstrar às pessoas, sejam elas contra ou sejam elas a favor, que efetivamente é um processo que está sendo atendido com todos os detalhes em relação ao máximo de defesa que possa estar sendo feito. Então isso implica que todos os detalhes, todos os questionamentos foram levados a julgamento e efetivamente estão sendo analisados pelas instâncias superiores. Bom, dito isso, esse processo especificamente relacionado ao triplex, ele teve uma primeira sentença, quando ainda juiz Sérgio Moro, fixou uma pena de 9 anos e 6 meses, e estamos falando aqui sobre apenamento porque efetivamente é o nosso foco. Outras questões também foram tratadas, mas especificamente sobre o apenamento. Essa pena foi modificada junto ao Tribunal Regional Federal, ela foi ampliada para 12 anos e 1 mês. Sim. E agora o STJ, que é onde há competência para se discutir a aplicação da pena, há uma limitação para a discussão da matéria de fato e provas junto ao STJ, o STJ, através dos seus ministros, então, redimensionou essa pena, manteve a condenação e redimensionou a pena. E ela volta a um patamar menor, não é? Fixada hoje em 8 anos. Sim. 8 anos. 8 anos, 10 meses e 20 dias. Nesse caso, professor, então, o STJ não discute entre absolvição, entre condenação, não é esse o mérito que está sendo discutido, e sim o tamanho da pena. Não só o tamanho da pena, porque parece-me que há preliminares de nulidade. Mas efetivamente a questão de absolvição ou a manutenção da condenação, mas especificamente a absolvição, ela estaria atrelada a outros itens que dizem respeito à matéria de direito, exclusivamente de direito. O recurso para ir ao STJ, assim como para ir ao STF, ele tem uma limitação. Nós dizemos que é um efeito devolutivo vinculado, ou seja, ele trata de matéria de direito, e no caso do STF, matéria constitucional. Sim. Há uma limitação por uma súmula de número 7 do STJ que impede, que veda aos tribunais superiores analisarem ou reexaminarem matéria de fato e de prova. Então aqui nós temos matéria exclusivamente técnica, tanto que o defensor menciona que já é um início, porque na ótica da defesa do ex-presidente Lula, houve um ganho em relação à quantidade da pena, mas o recurso não parou, ele não terminou, embora as preliminares que poderiam levar à anulação de um julgamento e até mesmo a remessa dos autos de volta para Curitiba, esta análise não se encerra, tanto que já há notícia de que irão ao STF. Sim. De que forma isso implica no cumprimento da pena, e que aí é um outro fator a ser considerado, porque, em primeiro lugar, então, temos a manutenção da condenação do processo do triplex, que já está numa fase mais adiantada. Em seguida, neste ano, tivemos a condenação no processo do sítio de Atibaia, não é? Em que tivemos uma condenação de 12 anos e 11 meses, Sim. cuja sentença está em vias de ser, assim como o outro processo, analisada junto ao TRF. Então, a questão está posta nesse aspecto. O aspecto de que haverá ou não influência, interferirá ou não, a sentença do sítio de Atibaia na condenação que existe nesse momento sobre o triplex. Bom, agora eu quero falar sobre a questão do semiaberto, tá? De acordo com a pena fixada, Lula terá que cumprir 17 meses para ir ao semiaberto. Como já cumpriu cerca de 13 meses, faltariam 4. Comenta-se no meio jurídico de que, ao progredir de regime para o semiaberto, o ex-presidente poderia ser solto. Esse entendimento procede? Procede, no seguinte aspecto. Em primeiro lugar, que é uma questão que está diretamente relacionada ao julgamento dos processos do ex-presidente Lula, mas que tem uma dimensão, uma amplitude maior. Em primeiro lugar, a seguinte ponderação geral. O STF hoje ainda não pautou, já esteve pautado para 10 de abril, mas ainda não pautou, a pedido da OAB houve o sobrestamento do julgamento, de 2 ações
que estão discutindo exatamente um ponto nevrálgico para os processos do ex-presidente Lula e de vários outros apenados pelo país afora e que estão na condição de execução da pena provisória. Ou seja, foram condenados e efetivamente os processos não tiveram trânsito em julgado. Então a condenação não é definitiva. Havia um entendimento antes de que só iriam ser presos aqueles em que houvesse efetivamente o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, é o primeiro fator. Então, o processo ou não tem mais recurso, ou esgotaram-se os recursos, ou de alguma forma a defesa simplesmente não recorreu mais. Então, são 3 hipóteses. Esse é um dos entendimentos que foi revisto em 2016, quando então o STF fez orientação para que a partir do 2º grau houvesse a possibilidade de cumprimento provisório da pena, que é o caso do ex-presidente Lula hoje. A partir do momento em que ele foi condenado no TRF4, foi mantida a condenação e, embora não haja efeito suspensivo para o recurso ao STJ, ele efetivamente está desde 5 de abril do ano passado cumprindo pena, mesmo que provisória. Então esse é o segundo ponto que também está na discussão do STF. E o terceiro ponto para o STF, que também se comenta no meio jurídico, é que nesse julgamento poderia existir uma decisão intermediária, ou seja, não somente a partir do trânsito julgado, não a partir do 2º grau, dos tribunais estaduais ou regionais, mas a partir do STJ. Então esse é o ponto geral. Especificamente aos processos do presidente Lula. Sim, há influência em relação ao processo de Atibaia. Na situação atual, com 8 anos e 10 meses, tendo iniciado o cumprimento da pena lá em 5 de abril do ano passado, o ex-presidente Lula estaria em condições, a partir de setembro deste ano, de fazer o pedido através da sua defesa à vara de execução penal de progressão do regime fechado para o semiaberto. Por quê? Cumprido 1/6 da pena, bom comportamento, não levando em consideração a remissão, seja pelo trabalho, seja pelo estudo, porque parece-me que é um dos tópicos que já existem a ser questionados para a diminuição do tempo total da pena e, por consequência, a diminuição da fração de 1/6, nós teríamos o presidente Lula em condições de pedir progressão de regime agora em setembro. Bom, como vem nessa esteira o processo do sítio de Atibaia, nós entramos na questão de ser ele julgado antes ou depois. Se ele for julgado antes de setembro e mantida a condenação, vamos pela primeira etapa. Afastada a condenação pelo TRF, se mantém a pena tal qual ela está hoje do triplex. E em setembro ele tem condição efetivamente de pedir progressão. Se mantida a condenação nos termos em que está, 12 anos e 11 meses, nós teremos unificação de penas. Isso faz com que essa pena suba para mais de 21 anos. Automaticamente, também altera o 1/6 que vai para novembro de 2021. Então, se efetivamente for mantida a decisão da forma em que está, com a pena em que está, se nós tivermos o julgamento do TRF antes de setembro, provavelmente o ex-presidente Lula não saia em setembro, se o STF mantiver o entendimento atual da execução provisória da pena a partir do 2º grau. Se for posterior, pode acontecer, e isso também está sendo divulgado, que ele seja posto em liberdade através do regime semiaberto e que, eventualmente, na manutenção dessa condenação à frente, isso seja refeito e ele possa vir a voltar para integrar o regime fechado como está hoje. A partir da condenação no sítio de Atibaia. Da condenação do sítio de Atibaia. Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu vou deixar aqui o convite feito para o professor André César, para que a partir dessa decisão sobre o sítio de Atibaia, a gente possa rever essas questões, incluindo também para explicar ao nosso telespectador como é feito a colheita de provas, já que, por exemplo, na manifestação do ministro Jorge Mussi, ele afastou a tese de que não existem provas da prática de crime. Então, para a gente explicar numa próxima oportunidade como é que são colhidas essas provas para que, então, possa ser condenado ou não, no caso condenado, como foi feita essa colheita para chegar a esse resultado. Até o presente momento, a gente ainda aguarda os desdobramentos, incluindo a condenação, a revisão dessa pena para o sítio de Atibaia. Professor, sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado pela aula que tivemos aqui. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição.